Lá vem problema, né? Ontem foi registrado o maior volume de chuvas aqui no extremo sul da Bahia. Enquanto que muitos agricultores e pecuaristas comemoram, né? A chuva é boa para a agricultura, para a pecuária, a chuva não é ruim para todo mundo. Moradores de Teixeira de Freitas, aí sim, ficam preocupados. Veja que situação dramática e revoltante. Quando chove, Teixeira de Freitas fica um caos. É lama e água por todo lado. Fomos a algumas ruas no bairro Bela Vista para mostrar a situação. Logo na Rua do Sossego, a água é tanta que parece mais um rio. Não é que de repente aparece um barco. Seu Ezequiel ficou impedido de trabalhar hoje. Ficou a tarde toda ajudando a quem precisa. Praticamente todo esse bairro aqui do Bela Vista foi tomado pela água, inclusive a rua onde fica a nossa serralheria, que foi também tomada completamente pela água. E aí, visto que não tinha mais como trabalhar devido ao grande volume de água que aumentou em nosso estabelecimento, eu vi que as pessoas precisavam transitar nessa rua, que todas as vezes que chove fica totalmente intransitável devido ao grande volume de água. Eu pus esse barco na água e comecei a fazer esse serviço, de ajuda humanitária para as pessoas que estão intransitáveis nessas imediações aqui. Seu Genilson mora no bairro há 17 anos e diz que várias ruas precisam ser reestruturadas. Que ele suspendeu o asfalto, passaram o asfalto lá, aí a água acumulou mais nesse bairro nosso. Eu moro lá na cabeceira. Nunca entrou água na minha casa. Agora começou a entrar, eu tinha que botar saco de areia para proteger, para não ir para o banheiro nem os vasos. Vocês já reclamaram com as autoridades? O que eles disseram? Há muito tempo nós reclamamos. Eles falam, vamos consertar, e não conserta, não tem jeito de consertar, senhora. Mas aí é o seguinte, falta estrutura no escoamento da água. Na rua A29, as pessoas ficaram ilhadas na porta de casa. Logo na esquina, já na Rua da Expansão, seu Gedeon teve a casa da irmã toda alagada. Ele pede atenção das autoridades. 19 anos que eu estou nessa rua. E 19 anos acontece a mesma coisa quando chove. Não tem condições de viver numa situação dessa, com muita gente aí no poder, vereadores. Eu gostaria de fazer só um pedido. Sai de seus gabinetes, gente, vem para a rua. Olha como estão a situação das ruas, olha como estão a situação dos moradores. Por que vocês mandam todo ano um talão de impostos para a gente pagar de IPTU? Aí você vai, pega uma fila para pagar o IPTU, depois pega uma fila para ir no banco pagar esse IPTU. E quando chega um momento de chuva, você não encontra um vereador. O Bela Vista já foi bairro de 3, 4 vereadores e o problema continua. É uma coisa que é repugnante. O vizinho da frente, Aleflor, tenta esvaziar a casa com um balde de água. Olha, já tive alguns prejuízos de guarda-roupa, cômoda, fica no baixo, ela acaba a água invadindo e como é aglomerado, um material muito frágil, acaba se deteriorando, não tem jeito, Na Rua Jacques Xavier, o caos está instalado. Mais água, mais transtornos. Assim também na Rua Graciliano Viana, onde já fomos mais de 3 vezes por conta do problema de lama e esgoto. Dona Maria Angélica chamou o vizinho para ajudar a secar uma caixa de esgoto. Por que a senhora está tirando aí? É que a água está voltando lá dentro de casa. Está fazendo o quê? Dentro dos banheiros, dentro da casa, largou tudo. De acordo com a nota que recebemos da Secretaria de Infraestrutura do município, existe um projeto de pavimentação de todas as ruas da cidade que tenham esgotamento sanitário. O projeto está orçado em 214 milhões de reais. A previsão para o início das obras é para o ano que vem. 12 horas e 15 minutos, o senhor Gedeon aí no bairro Bela Vista disse tudo, que participou da reportagem, Prefeitos, secretários, vereadores saiam de seus gabinetes e vão para as ruas no momento desse, depois de uma chuva, ou até durante, pode tomar uma chuvinha que não faz mal de vez em quando, para dar uma observada aí, o quanto o povo sofre numa hora dessa. E é sofrimento mesmo, você vê sua casa sendo alagada, seus móveis sendo perdidos, todo ano a mesma coisa. Vamos abrir um parênteses, ser justos, não é um problema desta administração, isso já vem se arrastando por muitos anos, o próprio telespectador falou aí, coisa de 19 anos, 17 anos, sei lá, mas já vem, não é um problema dessa administração, mas é esta administração que está agora no poder, está coordenando a prefeitura, está administrando a cidade de Teixeira de Freitas e as cobranças têm que ser feitas a essa administração.
Eu não queria falar não, mas muita gente acaba, fala lá na rua, a gente encontra. A Prefeitura de Teixeira de Freitas está virando a Prefeitura dos projetos. Né? As pessoas têm falado isso na rua. A gente entrevista, fala sobre o trânsito, é um projeto de trânsito que está por vir. A gente entrevista a saúde, é um projeto de saúde que está por vir. A gente vai entrevistar a Secretaria de Infraestrutura, é um projeto que está por vir. A gente entrevista a Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem um projeto aí que está por vir. Então virou a Secretaria dos Projetos. Está na hora dos projetos começarem a virar em prática, né? Porque pegando essa situação da chuva aí, eu sei que não é uma coisa fácil de se resolver, mas a gente precisa mostrar uma iniciativa. As pessoas votaram no prefeito João Bosco com esperança de mudança, e essas mudanças são mudanças concretas que a gente espera. A gente não quer mais um prefeito igual aos outros, a gente quer um prefeito que mude essa realidade, ou pelo menos sinalize uma mudança dessa realidade que a gente passa aí. É muito difícil viver dessa maneira, gente. Você vê sua casa tomada de água e a gente da imprensa, a gente não aguenta mais estar toda hora mostrando isso. O shopping, né, não precisa nem estar falando aqui, que já virou piada. Ontem nas redes sociais se falava outra coisa, a gente colocando um barquinho para pescar, né, colocando ondas. As redes sociais no Facebook não se falou outra coisa. Então, Teixeira de Freitas virou piada também nas redes sociais.